Olá! As enchentes em Minas Gerais têm sido acompanhadas por parlamentares que estão preocupados com os riscos geológicos e de mortes. De acordo com a Defesa Civil do Estado, foram decretadas 196 situações de emergência e 5 de calamidade pública em municípios mineiros. Em decorrência das fortes chuvas, mais de 54 mil pessoas estão desalojadas e 9 mil estão desabrigadas e foram registradas também 58 mortes. A deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, visitou algumas das cidades atingidas pelas cheias. Ela vai contar aqui no Palavra Aberta a sua experiência. Bem-vinda, deputada Alê Silva. Muito obrigada pela oportunidade de podermos aqui trazer ao conhecimento do grande público a experiência que eu tive junto ao estado de Minas Gerais, visitando mais de 20 cidades atingidas. Mas eu queria que a senhora contasse para a gente qual a importância de um parlamentar participar, estar bem perto do que aconteceu lá nessas cidades. Olha, é muito diferente quando se tem conhecimento dos fatos pessoalmente, estando perto, sentindo o cheiro da lama, o drama das pessoas, ouvindo as histórias, é muito diferente do que você tomar conhecimento disso tudo via redes sociais, via imprensa. Então, eu tirei praticamente uma semana, fiquei na estrada e conseguimos visitar aí pelo menos 20 cidades. Eu fui para o interior de Minas, então visitei, as cidades que eu visitei são cidades de pequeno porte, né, cidades de 5 mil a 10 mil habitantes. Cidades, na grande maioria, cidades antigas, que por essa razão foram construídas, né, principalmente seus centros, foram construídos à beira de rios, que na época, provavelmente, esses rios não inspiravam riscos, como hoje. E até mesmo outras que me causaram assim, uma certa curiosidade, porque os determinados bairros, até então, não eram tidos como área de risco. Nunca foram atingidos por cheias, foram todos construídos já dentro das normas atuais, né? Por exemplo, 30 metros a distância do leito do córrego do rio, e que a água chegou até o telhado. Então, por isso você vê que esse ano, para Minas Gerais, foi um ano atípico com relação às cheias. Eu queria que a senhora falasse também o lado da liberação de recursos. O governo federal já agiu, já liberou alguns recursos, mas alguns especialistas estão considerando que são ainda restritos, que ainda não dá para atender devido ao alto índice pluviométrico e porque voltou até a chover nessa região, não é isso? Nós ainda não temos ciência exata dos danos, né? Foram realmente muito expressivos. Por exemplo, uma cidade lá de aproximadamente 5 mil habitantes teve 80% da sua população atingida. Né? Então, só nessa cidade, você disse assim, 9 mil desabrigados, você falou no início. Mas só nessa cidadezinha, hoje nós temos 2 mil pessoas desabrigadas. E que a prefeitura está tentando colocar as famílias em aluguéis sociais, porque elas não podem mais voltar para suas casas foram destruídas. E na cidadezinha não tem, então o prefeito até chegou a me levar a uma área, mostrou ali, tipo um bairro novo, já com asfalto, dizendo, olha, aquela área ali é toda do município, eu posso construir as casinhas ali para abrigar essas pessoas, mas eu dependo de recurso federal. Só que essas contas, né, ainda não foram efetivamente feitas, então nós estamos nessa expectativa. Mas a retirada dessas pessoas dessas áreas de risco, como é que está sendo feita? A senhora acha que as prefeituras, né, no caso, elas estão conseguindo atender a contento? Olha, todas as cidades que eu visitei, eu senti a competência do poder público local, tanto do município quanto das defesas civis municipais e estadual, que acompanhou ali o feito. Há uma dificuldade de se tirar famílias de suas residências, né? A grande maioria não queria sair, por isso que muitas perderam suas coisas. A Defesa Civil passou avisando nas casas. Eu mesma acompanhei a retirada de famílias em Timóteo, Minas Gerais, e as pessoas não queriam sair das casas, duvidando da extensão dos danos. Elas acharam assim que a água ia subir no nível que sempre subiu, só que como foi um ano atípico. Então, assim, o município providenciou caminhão, ambulância, carro pequeno, estava tudo estacionado
aguardando as pessoas a removerem seus móveis, seus pertences, e elas resistiram, até que de repente a água começou a subir e aí infelizmente não deu tempo de socorrer os pertences das pessoas, tivemos que salvar as vidas. Então a gente sentiu que em algumas cidades os prejuízos foram maiores porque muitos não acreditaram na defesa civil, nas previsões. E agora uma última pergunta é sobre o papel do Congresso. O que o Congresso, os parlamentares podem fazer para tentar evitar novas tragédias como essa? Fiscalizar, né? Fiscalizar. Eu estou fazendo um mapeamento de todas as áreas de riscos junto aos municípios. Vou acompanhar também essa questão dos recursos federais que estão sendo direcionados aos municípios. Tem que ter o nosso acompanhamento para que não ocorram fraudes, porque infelizmente, né, você sabe, sim, os justos acabam pagando pelos pecadores. Por exemplo, teve um município, nós não chegamos a visitá-lo, mas é de uma região onde não sofreu com as chuvas. E já chegaram até nós algumas denúncias que esse município teve o seu decreto de emergência reconhecido pelo Estado, sendo que não foi atingido. Então, já disse assim, olha, me mande aí os documentos e tal, que nós vamos tentar intervir e saber o que está acontecendo, se houve realmente um reconhecimento injusto. Porque, às vezes, isso acaba atrapalhando quem realmente precisa. Então, é acompanhar a aplicação desses recursos junto à população local. De início, assim, a minha visita foi realmente só para levar uma palavra de solidariedade e de acolhimento a essas pessoas, e isso já fez um efeito muito grande, elas se sentiram amparadas, e agora sim, é o trabalho de fiscalizar. Tá certo, deputada. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre as enchentes em cidades mineiras com a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.